Olá, meu nome é Erlane Silveira, sou arte educador, ilustrador e atuo aqui em Volta Redonda há vários anos dando aula de mangá e comics. E hoje, a convite do Centro Cultural Fundação CSN, eu vou apresentar para vocês duas técnicas de mangá. Vai ser a técnica de construção de rosto de personagem masculino e corpo de personagem masculino. A técnica que eu vou apresentar aqui é o esboço. E nada mais é do que um rascunho do que vai ser o desenho quando ele estiver pronto. Essa técnica não é uma técnica exclusiva do mangá, é usada em todos os estilos de desenho. Para desenho animado, para outros desenhos de outros estilos de quadrinhos, né? E consiste em fazer círculos, linhas, formas geométricas primitivas para chegar na forma próxima do que vai ser o desenho quando ele estiver pronto. O mangá é um estilo de desenho originário do Japão. A palavra mangá significa desenho irreverente. É mais ou menos como comic book nos Estados Unidos, né? A palavra mangá, ela define o estilo de desenho e também as próprias histórias em quadrinhos japonesas. No desenho animado, aqui no Ocidente, a gente chama de anime. Para os japoneses, qualquer tipo de desenho animado de todas as partes do mundo são chamados de anime também. Só que quando popularizou aqui no Ocidente, para separar, porque eles têm um estilo de narrativa e de técnica de visual muito diferente dos estilos de desenho animados que são feitos aqui no Ocidente, a gente usa anime para distinguir dos desenhos que são produzidos aqui. Dentro do mangá, tem três nomes assim, que são os fundamentais, são artistas que criaram o mangá moderno. O traço que a gente conhece hoje, né, que é esse com os olhos grandes, brilhantes, foi criado por Osamu Tezuka. Osamu Tezuka nasceu na cidade de Takarazuka e o seu nome artístico veio de uma modificação do nome da cidade, por isso que é Tezuka. Ele inspirou os traços dele nos personagens da Disney e também em umas atrizes que tinham num teatro que é específico da cidade dele, que é o teatro de Takarazuka, onde todos os papéis são interpretados por mulheres, tanto os papéis masculinos quanto femininos. E durante essas apresentações, esse desenhista ele reparava que os olhos das atrizes brilhavam muito com os refletores, né, do teatro. E que a maquiagem destacava muito os olhos. É por isso que, se você for pegar os desenhos do Osamu Tezuka, se parece realmente com as fotos das atrizes e fazer uma comparação. Então foi ele quem desenvolveu o traço que a gente conhece hoje em dia, que é o traço que é usado nos mangás e nos animes. E ele teve um aluno que se destacou, que foi o Shotaro Shinomori, que é outro desenhista muito importante no Japão. Shotaro Shinomori ele foi responsável por criar o estilo de seriado que hoje em dia no Ocidente é conhecido como Power Rangers. No Japão é Super Sentai, mas teve a sua iniciação na forma de histórias em quadrinhos. Existe um outro personagem muito famoso dele também, que é o Kamen Rider, que é um homem-inseto. Inclusive essa série já passou aqui no Brasil nos anos 80 e ele teve a sua origem nos quadrinhos. Esse desenhista, o Shotaro Shinomori, ele teve um outro aluno que se destacou também, que é o Go Nagai. Que o Go Nagai ele criou essa tendência que popularizou muito nos mangás e animes dos anos 80 e que até hoje virou meio que um sinônimo de desenho japonês, que é o desenho de robô gigante. Então eu falei um pouquinho aqui sobre os principais artistas de mangá e de onde que vem essa arte. Então, vamos começar aqui desenhando a cabeça do personagem, tá? Vamos fazer aqui o personagem masculino e vamos começar com um círculo, tá? A gente pode usar um gabarito, pode usar alguma coisa redonda aqui para fazer a forma, mas é legal que o desenhista ele começa a fazer a coisa tudo à mão mesmo, sem régua, só o lápis, a borracha, o papel.
dentro desse processo aí de quadrinho, a gente tem que ser ágil. Então é bom a gente não usar muita ferramenta, não. Começa com um círculo, tem gente que não consegue fazer o círculo muito bem. O ideal é que não fique ali uma coisa muito oval ou fique parecendo uma batata. É o melhor círculo que você conseguir fazer à mão, tá? E aqui nós vamos riscar, dividindo esse círculo ao meio. E aqui dentro, vamos fazer um desenho aqui que vai lembrar uma armação de pipa, ó. Na base, uma outra linha reta aqui no sentido horizontal. E agora nós vamos riscar aqui, ó, no sentido, vamos fazer diagonal aqui, cortando um pouquinho do círculo na lateral. Aqui do outro lado também. E aqui para fazer a parte do queixo, vamos mudar a direção das linhas. Vamos cruzar aqui embaixo. Bom, aqui a gente já tem o formato da cabeça do personagem. Agora vamos partir para a construção do rosto aqui. Eu vou inclinar um pouco a folha. Vamos fazer essas linhas aqui, que elas vão dar a indicação de onde que vão ser posicionados os olhos, tá? Vamos fazer essa divisão aqui. Vi aqui que não está de um tamanho parecido, eu vou aumentar aqui. E agora vamos para a parte onde nós vamos desenhar o rosto mesmo, né? Começando pela sobrancelha. Eu vou procurar espelhar esse desenho que eu fiz do outro lado aqui. Vou desenhar os cílios. E os olhos. Vamos deixar aqui em branco por enquanto. Fazer o nariz aqui. Aqui é legal eu explicar por que o nariz do mangá é desse jeito, né? O pessoal fala assim, ah, é um risquinho do lado, por quê? É por ser um desenho mais rápido de ser desenhado, a gente tem que simplificar as formas. E o desenhista de mangá, ele é como se ele desenhasse a sombra lateral de um dos lados do nariz, é por isso que tem esse risquinho aí. Mas isso varia para alguns estilos de mangá fazem até o nariz próximo do realista, mas a maioria não. Tanto é assim que nem narina é muito desenhado. Eu vou deixar ele um pouquinho mais amigável, ele ficou meio sério. Fazer um leve sorriso aqui nele, não uma coisa muito exagerada. Agora eu vou trabalhar o reflexo de luz, que é aí a principal característica dos olhos do mangá, né? Brilhantes, né? Aqui eu vou fazer essa linha representando aqui a dobra da pálpebra. E no contorno aqui eu vou arredondar essas quinas. Fazer um queixo mais arredondado aqui, ó, suavizando aqui. Então vamos para a orelha agora, ó. Vamos pegar um ponto aqui, ó, imaginário, dos cílios. Marco aqui até a curva do nariz. Vou fazer aqui bem simples, ó.
fazer a marcação do pescoço. E como que eu faço o cabelo? Primeira coisa, eu vou fazer um contorno aqui que vai ficar parecendo um capacetinho aqui, ó. Para eu ter mais ou menos ideia do volume do cabelo, o espaço que ele vai ocupar no papel. E existem vários tipos de cabelos. Aqui eu vou fazer um que é mais comum, né? Até por esse tipo de desenho ter passado muito na televisão brasileira, esse desenho que vocês estão vendo aqui vai lembrar muito os Cavaleiros do Zodíaco, mas é que aquele traço ali ele é muito característico do mangá lá do começo dos anos 70, início dos anos 80, e é por ali que a gente tem que começar a aprender, para chegar nos estilos mais modernos. Então vou utilizar exatamente um cabelo parecido com aquele que a gente via lá. Marco um ponto aqui, ó, e começo a fazer uma curva, uma pontinha, sem exagerar na quantidade de pontas aqui, porque senão vai ficar uma coisa muito poluída visualmente. Fazendo o lado de dentro aqui. Finalizado. Rosto finalizado aqui. Depois a gente usa apagar, não é? Tirar o esboço, limpar os traços. E aqui eu vou deixar com o esboço mesmo, tá?